Olá pessoal, Denis Shima aqui, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje estamos começando mais uma live, né? E assim, algumas perguntas que os alunos têm feito sobre a questão também de acidentes, né, no saxofone. Algumas pessoas querem que eu mostre um pouquinho sobre, né, as escalinhas, né, que a gente tem com sustenidos, né? Então vou fazer aqui algumas brincadeiras só para quem tem curiosidade, né, de entender um pouquinho esse universo dos acidentes, né? Então, para não ficar girando muita lâmpada, eu vou tocando aqui algumas ideias de sustenidos para vocês e mostrando a digitação, que fica mais fácil de absorver do que eu ficar falando, né? Colocando no pentagrama e tal. Eu quero que vocês escutem primeiro a sonoridade, né? Então eu vou tocar aqui uma escalinha, né? E sem acidente, tá? Então isso que eu quero que vocês escutem, tá? Eu vou tocar aqui agora, né? Do Dó grave, né? Ó, Dó grave. Até esse Dó médio aqui, tá? Então, sem acidente. Vou tocar agora para vocês escutarem, tá bom? Vamos lá. Então isso é bacana, né, pessoal? Eu tô olhando aqui pra cima, viu, pessoal? A câmera tá aqui, mas eu tô olhando aqui pra cima porque assim eu consigo ver, né? Tem a tela, então fica mais fácil, né? Pra eu poder ver se eu tô com o enquadramento certo aqui do sax, né? Porque às vezes tá pra fora, tá pra baixo, pra cima, então fica mais fácil, tá bom, pessoal? Então, assim, isso que eu quero mostrar hoje pra vocês. Essa questão, né, dos acidentes, às vezes quem tá iniciando aí no mundo do sax ainda não, né, não tem ainda familiaridade, né, com os acidentes, né? Então a gente vai começar agora com né, essa digitação básica aqui do sax, né? Então a gente fez sem nenhum acidente, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. E voltando, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, certo? Então essa é a primeira digitação básica, né? Daí depois a gente pode adicionar, né, o Fá sustenido. Então, em alguns conteúdos atrás, em outras lives anteriores, eu falei lá, né, sobre a armadura de clave, ordem dos sustenidos e bemóis, né? Mas hoje eu quero fazer mais aqui na prática, tocando, né, para vocês sentirem, né, a sonoridade com a digitação, tá certo? Então, pela ordem dos sustenidos, vem o Fá sustenido, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui a nota Fá, né? Fá sustenido, certo? Então, esse Fá sustenido, só por efeito de curiosidade, né? É tanto o nome para Fá sustenido como para Sol bemol. Então, imagina que a gente tem aqui o Fá, né? Na escadinha, a gente tem o Fá. Se a gente subir, né? Meio degrauzinho, sobe sustenido, Fá sustenido. Essa é a digitação. Mas também essa digitação pode ser a nota de cima, né? Do Fá que vem Sol, Sol bemol. Então, esse tanto sustenido como bemol é exatamente esse dedilhado, tá? Não precisa se preocupar com a parte teórica, porque com isso a gente vai passando, né? Eu quero mais que vocês saibam a digitação, né? Olá, Sandro, tudo bem? Boa noite. Se você tiver até alguma questão, alguma pergunta, né? Qualquer coisa, viu, Sandro? Pode perguntar, porque se eu puder responder, responderei. E o que eu não souber, vou, né, como fala? Procurar algum material que possa responder a sua pergunta, né? Então, se você tiver alguma questão em relação ao sax, esse universo, pode perguntar, tá bom, Sandro? Direto aqui, né, nos comentários ou também por e-mail, contato@denishima.com.br, tá? Que depois a sua dúvida pode ser até conteúdo para as próximas lives, né? Então, estou passando aqui uma informação que muitos alunos perguntam, né, sobre a digitação e os acidentes no sax. Aí, o contato@denishima.com.br, né? Então, a gente viu que o Dó, né, fazendo aqui Dó grave até o Dó médio, né, todas as notas naturais.
E depois, o primeiro acidente que a gente está vendo é o Fá sustenido, né? Então, a gente está vendo aqui o Fá sustenido, que é essa posição, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa mesma digitação do Dó grave até o Dó médio, mas ao invés de tocar o Fá natural, eu toco o Fá sustenido, tá bom? Só pra gente ir adicionando esses acidentes, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o Dó grave até o Dó médio com o Fá sustenido agora. Certo! Então, a gente adicionou o Fá sustenido, né? Agora, a gente vai adicionar o segundo sustenido, Fá, Dó sustenido, certo? Então, olá, Rafael, tudo bom, Rafa? Boa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida, viu, Rafa, pode perguntar aqui nos comentários. Qualquer coisa em relação ao universo do sax, ok? Pode perguntar, tá bom? Ou pelo e-mail também, contato@denishima.com.br, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, né, o Fá sustenido e agora eu vou adicionar o Dó sustenido, ou seja, a gente vai começar aqui do Dó, só que o que era Dó natural agora vira Dó sustenido, né? Então vai ficar Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si e Dó sustenido, certo? O Dó sustenido grave é a posição do Dó, Dó grave, mais essa chavinha aqui, Dó sustenido. Não é de dentro, tá? É de fora, tá? Então vamos lá. Certo? Não tinha aberto aqui. Às vezes, olha só, pessoal. Olha só que engraçado. Às vezes acontece muito com a chave de Dó sustenido grave, ou seja, essa aqui mais essa, você apertar e às vezes não levanta, né, ó. Deixa eu ver como que eu posso mostrar aqui, ó. Sempre tem que levantar essa chave, ó, tá vendo, ó? Apertei, levantou. Só que às vezes fica grudado, você aperta e não levanta, ó, né, ó. Então, acontece que você tem que dar uma limpada. Tem até esse papelzinho, olha só, vou até pegar aqui, pessoal. Deixa eu tirar aqui meu fone. Às vezes tem até um papelzinho aqui de seda, né, com talquinho, que justamente a gente utiliza para limpar. Olha só, é um papelzinho, né, e ele vem com um pouquinho de talco, né, próprio. Então o que você faz? Você pega aqui, você levanta, né, ó, deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo segurar o sax aqui. Ó, tá aqui, deixa eu ver aqui, uma posição boa. Aqui, ó, coloco aqui o papel, ó, certo? Coloquei, e agora você só puxa, ó. Pronto, resolvido. Agora, ó, agora já tira toda, às vezes, gordura, né, saliva, às vezes condensa, não é a própria saliva, né, mas como o sax é mais frio em relação ao nosso sopro, né, então condensa, então fica meio úmido a sapatilha e às vezes gruda, né, tá bom? Então olha só, pessoal, a gente fez aqui Dó e o Fá sustenido, né, então Fá e Dó sustenido, né, então Dó sustenido grave, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Vou tocar mais uma vez, ó. Certo? Dó sustenido aqui, ó. Show! Agora a gente vai adicionar o terceiro sustenido. Fá, Dó, Sol sustenido. Então, Sol sustenido aqui e mais o dedinho, né? Então, vou pegar aqui do Dó sustenido grave. Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó. Certo? Então, vamos lá.
Show, pessoal! Então, são os 3 acidentes legais para quem está iniciando, né? Esses estudos de saxofone, porque você começa com a posição, né, natural, sem acidentes. E depois, aos poucos, você vai adicionando esses acidentes, né? Fá sustenido, depois o Fá e Dó, depois Fá, Dó, Sol, depois Fá, Dó, Sol, Ré, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Né? Então, você vai por etapas, né? Começa pelo, né, natural e vai adicionando sustenido. 1, 2, 3, 4, 5, né? Assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, olha só, pra gente praticar, geralmente, o que eu recomendo, né? A gente pegar e ficar brincando, né? Com essa digitação, né? Então, a gente pega aqui, de repente, antes, olha só que legal, né? Pra quem tá iniciando, às vezes, tocar esse Dó grave aqui, né? Esse Dó grave, né? Já é um pouco mais difícil, porque, como eu falei nas lives anteriores, né? Tem a questão da embocadura, precisa estar mais relaxada, né? Imaginando a vogal O, né? Para você conseguir, né, ter uma sustentação, né, da nota, porque senão você toca esse Dó grave e às vezes sobe, né? Fica agudo, então você é um pouco mais difícil no início, né? Então o que pode fazer? Você pode começar, né, esse Dó médio, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. O Ré, né, como a nota mais grave, né? Pode começar por essa região, né? Mesmo o Ré às vezes é difícil, mas ele é mais tranquilo do que pegar o Dó grave aqui, certo, pessoal? Então é melhor fazer isso, né? Pegar esse Dó. Opa, pessoal, deixa eu tirar aqui. Olha só. Às vezes a gente tá aqui no meio da live e toca aqueles, como fala? Toca propaganda, né? Então começa a vibrar. Vou até desligar aqui. Pronto. Show de bola. Vamos lá. Então é isso, pessoal. A gente vai praticar agora. De repente fica mais fácil até você começar pelo Ré, como nota mais grave, né? Então Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá? Então a gente vai utilizar essas notinhas aqui, vai ficar brincando, meio que improvisando em cima dessas notas. Olha só, vou colocar aqui uma batida. Vamos colocar como se fosse uma bossa nova, só para mudar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó, bossa nova. Jazz bossa. Vamos lá, aqui. Aqui. Vamos ver, ó. Vamos lá. Opa, deixa eu mudar o microfone. Então, isso é legal, né? Quando você trabalha por região e começa a explorar, né, o dedilhado do sax. Então, você começa aos poucos, né? Você pega primeiro uma região, né? O ideal é começar por essa região média, né? E a nota mais grave até o Ré. Porque o Dó, às vezes, no início, a gente não tá com a embocadura ainda, né? Com o formato, né, da vogal O, né? A gente não tem ainda esse controle, né? Por isso que eu falo muito, que assim, é muito importante a gente não tensionar, né, aqui o maxilar, né? O maxilar no saxofone, ele tem né, um movimento, né? Se a gente tensionar, fica muito duro o som, né? Então é legal começar com essas notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Daí, nessa mesma sequência, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a gente vai adicionar agora um sustenido, que é o Fá sustenido, tá? E vai continuar brincando, quer ver? Ó, vamos colocar agora aqui, ó.
E com isso você vai, né, ampliando a digitação e brincando, né? E ao mesmo tempo você vai vendo a questão do pulso, né? Então, às vezes você estipula fazer um pulso para cada nota dentro dessa região, às vezes você faz 2 pulsos para cada nota. Então você está estudando duas coisas, né, em um único exercício, ou seja, aprendendo, né, a digitação, né, e também trabalhando a questão dos pulsos. Então você tem que incorporar essa digitação nova, né, dentro de uma marcação, de um ritmo, né, de um pulso. Então isso que é legal, porque às vezes se a gente começa a tocar qualquer tempo, fica feio, né? A gente não está com um tempo preciso. Então primeiro a gente tem que saber achar o pulso para depois sair, né, tocando várias notas. Só que mesmo tocando várias notas, a gente tem que estar dentro de um pulso, né? Porque senão fica tudo fora, né? Então é legal a gente começar trabalhando com pulso. Olha só, vou fazer esse mesmo, né, essa mesma região, né, Ré ao Dó médio, adicionando um sustenido que é o Fá sustenido, mas tudo no pulso agora, quer ver? Ó, vamos lá. Então, a questão do pulso, né, e ter essa precisão é muito importante, né? Então, para você praticar ou, né, com ritmo, para ter essa marcação, ou metrônomo, né, fundamental, porque se a gente praticar sem metrônomo ou sem esse playback, a gente vai estar praticando com uma certa deficiência. Por quê? Quando a gente tem uma facilidade na digitação, a gente faz no tempo. Quando a gente começa a pegar uma região que a gente não está acostumado, tem um certo grau, né, de dificuldade, a gente vai atrasar, né? Então, ou acelerar, né? Então isso é muito comum. Então por isso que é importante sempre estar treinando com metrônomo, ou no caso aqui um ritmo para segurar a marcação, porque daí você vai estar praticando de uma maneira correta, certo? Oi Cleiton, boa noite, tudo bem? Maravilha. Se tiver alguma dúvida em relação ao saxofone, esse universo, pode fazer aqui nos comentários, tá bom? Ou pelo e-mail também, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma questão, é só enviar aqui nos comentários, tá bom? Ou por e-mail, contato@denishima.com.br, certo? Então, a gente está vendo hoje uma pergunta que os alunos fizeram sobre a questão, né, dos acidentes, né? Então, geralmente, quando a gente está iniciando os estudos do sax, é legal a gente trabalhar por região, né? Então, a gente começa com essa região média, sem o registro, né? A chave de oitava. Então, a gente fica aqui no Dó, né? Descendo Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, né? O Dó grave, nesse início, às vezes é complicado, porque a nossa embocadura ainda não está treinada, então a gente tende a tocar esse Dó e a nota sobe para o agudo, né? Então, por isso que é legal ficar no Ré, né? Do até o Ré. E a gente vai adicionando alguns acidentes, né? Sustenido. Então, pela ordem, né, dos sustenidos, né, como eu falei em outras lives anteriores, né? Armadura de clave. Então, a gente vai ter o Fá sustenido, depois a gente adicionou Fá e Dó sustenido. Agora, a gente vai fazer Fá, Dó, Sol, com essa mesma região aqui do Ré, como mais grave, e o Dó com mais agudo. Como agora é Dó sustenido, então vai ficar, né, Fá, Dó sustenido e o Sol sustenido. Mas só essa região aqui, tá? Sem oitava. Olha só, vamos lá.
Então, com isso, você vai tanto praticando a questão do pulso, né? Como a digitação e vai incorporando, né, esses elementos, né? Porque às vezes a gente pratica, né, a digitação, mas acaba não praticando, né, o pulso interno nosso. Então, daí quando a gente vai tocar com alguma música, com algum amigo, ou com playback, com CD, a gente tem dificuldade porque a gente não tem esse pulso interno, né? A gente não praticou. Então é sempre importante praticar ou com metrônomo ou com playback, né? Tá certo? Daí, ó, Fá, Dó, Sol, né? A gente já viu os 3 acidentes, né? Então, geralmente no início, quando a gente está começando a aprender a tocar sax, né? Eu falo pra gente começar nessa região, né? Que eu chamo de primeira região aí pra gente trabalhar, né? Para desenvolver essa parte de afinação, embocadura, né? Região média do sax, né? Sem um registro de oitava, sem a chave de oitava, né? Porque olha só, depois que a gente trabalha bem essa primeira região, sem a oitava, depois é só a gente colocar essa chavinha de oitava, né? E praticar embocadura, né? Então a gente trabalhando essa primeira região, conhecendo os acidentes, depois é questão de a gente replicar essa digitação, só adicionar, né, a chave de oitava e trabalhar a embocadura, né? Então é legal que a gente vai trabalhando por região. Não adianta a gente querer pegar já a região com registro, né, a chave de oitava aguda, se a gente não está com a embocadura ainda desenvolvida, né? Então vai ficar desafinado, a gente vai forçar demais a embocadura, sendo que a gente pode trabalhar nessa região média, né, que eu chamo de posição neutra da embocadura, né? Não é nem pro O, né, posição mais relaxada, o O pro grave, e nem o I dos agudos aqui, né, região dos agudos. Então a gente fica aqui no E, né? Então eu chamo de posição E, né? A técnica do I e O, né? I e O. I sendo pro agudo, E pro médio e O pro grave, né? Porque olha só, se a gente tocar os graves, né, sem fazer o som fica duro. Olha só, vou tocar aqui como se fosse nos agudos, tá? O I tocando aqui pro grave. Olha só como o som fica duro, quer ver? Né? Então minha boca tá tensa, né? Tá, né? A embocadura tá muito fechada, tensa e com a vogal I. Então o som sai duro, né? E pro grave a gente precisa, pelo contrário, pensar como se fosse a vogal O, né? Mais relaxado. Olha como o som fica mais redondo, ó. Então, é isso que a gente vai trabalhando, né? Quando a gente está iniciando, a gente trabalha por região, porque a gente precisa dominar, né, essa técnica da embocadura para não tocar tudo tenso, né? Então é importante que tenha essa variação, né? Aqui a mandíbula, né? Então, a gente imaginando por vogal, fica mais fácil a gente lembrar, né? Quando tá no O, né? Aqui a embocadura tá mais relaxada. No E, posição neutra. E no I, levemente tenso, né? Que vai exigir para os agudos, né? Olha só. Então, né, quando a gente está tocando em toda a região do sax, nossa mandíbula está trabalhando, né? É automático. Quando a gente vai para o grave, O. Região média, E vai para o agudo, I. Então, a gente vai perceber que a mandíbula está sempre em movimento, né? Não dá para a gente tocar tudo no I, né? Se tocar no I, vai ficar muito duro o som, fica muito feio, né?
fica aquele som na cara, né? Obviamente que dependendo da situação, quando você quer mudar o timbre, né? Às vezes, obviamente, você não vai tocar o O, né, no grave, porque você quer um ataque mesmo duro, né? Então, daí são exceções, né? Por exemplo, você está tocando um som mais rock, pop, né? Um funk, instrumental, daí você quer estourar mesmo, daí você muda, né, a vogal. Por exemplo, eu vou fazer agora, daí eu não vou fazer um O, porque eu quero mesmo um som duro, né? Daí eu vou para um E ou para um I. Quer ver? Olha só. Mas aí você está fazendo de propósito, né? Porque você quer atacar mesmo o som, né? Então você brinca com a sonoridade, né? Mas geralmente no som, né? Se você, vamos supor, você está pegando uma balada, né? Então na balada você vai trabalhar toda essa dinâmica, né? Porque senão o som vai sair duro, né? Então você tem que entender desde o início que o sax, a embocadura, ela não é fixa, né? Não tem a mesma tensão. Você vai ter essas três, né, tensões aí, né? O I, que é o mais tenso para os agudos, o E posição neutra e o O para a região médio grave, né? Justamente para o som ficar bonito, né? Senão fica muito duro. Certo, pessoal? Legal. Vamos fazer agora a sequência? Olha só que legal. Né, juntando essa questão do pulso, né? Eu vou agora botar aqui ó, de novo o playback, vários andamentos, para a gente praticar e ter essa noção de como é importante primeiro a gente tocar dentro de um pulso, né? Então isso é fundamental, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um playback aqui, a harmonia vai estar rolando e a gente vai, né, improvisar só nessa região mesmo, aqui ó, do Ré até o Dó, certo? Ré e Dó, mais diferentes andamentos, só para a gente praticar no pulso, tá? Olá, Fabiano, tudo bem? Boa noite. Então, só para falar para você, hoje eu estou pegando um pouquinho a questão de juntar, né, o Fá, o Dó e o Sol sustenido no sax, mas assim, para quem está iniciando, é legal começar por essa região médio grave, sem o registro, né? Então a gente começa pelo Dó aqui, médio, sem registro, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Sem o Dózão grave mesmo, né? E a gente vai brincando, mas primeiro tocando no pulso, né? Então eu vou começar com Dó, né? Daí vai ter um determinado momento que eu vou mudar, vou adicionar o Fá sustenido, depois adiciono o Fá e Dó, e depois Fá, Dó, Sol, né? Olha só que bacana que fica.
com isso, né, a gente vai entendendo, né, a questão do pulso interno, né, e juntando os acidentes por região, né, então acaba ficando mais didático, né, e mais efetivo, né, porque às vezes a gente quer pegar já a região aguda, região grave, mas ainda a gente não está com a embocadura formada, né, sendo que a gente precisa ter essas três nuances, né, o I mais levemente tenso, né, o E neutro e o O relaxado. Então é a mesma coisa que eu sempre falo, né, pro pessoal. Imagina eu querer hoje correr a São Silvestre, né, ou fazer uma maratona, mas eu não estou condicionado, né, então meu músculo, né, meu preparo físico, né, não está acostumado, então eu vou travar, né, provavelmente nos primeiros 10 metros eu já vou cair, né, então a gente precisa condicionar. E no sax é legal a gente trabalhar por região, né? Porque se você já começa e vicia nessa embocadora tensa, depois para tirar é muito difícil, né? Então é importante a gente ter essa ideia que a embocadora, né? Ela tem essa como que era? Tem que ser maleável, né? Tem que ser maleável. Agora acertei, pessoal? Tem que ter, né, esse jogo, certo? Ok? Então isso é importante, né? Você pega todos os saxofonistas aí, né? Michael Brecker com sax tenor, Joe Coltrane, indo pro pop, David Sanborn, Kenny G, Dave Koz. Pode parar que a mandíbula tá lá, né? Trabalhando, certo? E é isso que dá o som bonito, né? Isso, agora aqui, ó. Maleabilidade. Maleabilidade. Aqui o pessoal da minha equipe me ajudou, né? Maleabilidade, né? Porque o original não se desoriginaliza e acaba se desoriginalizando, né? Trava-língua. Obrigado, viu? Maleabilidade. Isso. Então precisa ter essa maleabilidade, certo, pessoal? Então a embocadura, né? É engraçado, né? Quando a gente fala em saxofone, pode ser no soprano, ó. Se eu pegar aqui o soprano também, o soprano ainda é mais difícil, né? Por isso que geralmente quando a gente inicia os estudos do sax, a gente começa com o sax alto, né? Porque o sax alto é o intermediário, né? Vai ter o tenor que é o mais grave e o soprano que é o mais agudo. E especialmente o soprano, ele tem mais essa dificuldade, a boquilha é menor, né? E assim, se a gente não tiver com a embocadura, né, trabalhando essa questão, né, do relaxamento, do tensionamento, fica muito feio, né? Então olha só, se eu tocar com a embocadura tensa, olha como o som fica de taquara rachada, olha só. Pelo amor de Deus, né? Então, às vezes o que acontece é que quando alguém pega um soprano, mas, né, na cabeça pensa que é um sax alto, um sax tenor, acaba tocando com essa embocadura muito tensa, né? E cada instrumento tem, né, o seu jeito correto, o seu ponto certo, né? Então o soprano, olha só, ele fica muito mais visível se você não tá com a embocadura com essas nuances, né? Então agora você fazendo o O, o EI, fica mais aveludado. Olha só, repara só no timbre. Então isso é legal, né, pessoal? A questão da embocadura. Você viu que no soprano também fica mais evidente, né? Se a gente toca com a embocadura mais dura, né? Fica mais feio, né? E só pra vocês verem também, o tenor é a mesma coisa, né, ó. O tenor que é o maiorzão aqui, também se a gente toca com a embocadura tensa, fica horrível, né? Então eu vou tocar tenso agora, quer ver? Então fica meio duro, né? Então, assim, a gente precisa
entender, né, essa nuance da embocadura trabalhando, né? Olha só. Então, isso que é fundamental, né, pessoal? Quando a gente está aprendendo o instrumento, é legal a gente sempre ter em mente essa questão da embocadura, né, flexível, né, porque senão a gente vai ter um som muito duro, né? Então isso que é importante. Se vocês estiverem aí iniciando os estudos do sax, é legal ter essa, né, flexibilidade, certo? Sandro, seria articulação? Então, na verdade, olha só, Sandro, boa pergunta. Articulação seria um ponto, né? Seria uma sequência, né? Então, isso que é interessante. A gente vai ter, né, a questão da sonoridade, né? Da sonoridade, o som, né? Que é o timbre, né? A questão do I, E, O, certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar. A articulação é o segundo ponto depois que a gente resolveu essa questão do timbre, né? Porque articular, o que é? É aquele contato da língua, né? Então, a gente pode fazer um som mais seco, que é o staccato, ou articular cada nota, que é o do, né? Eu chamo de do, porque na verdade você vai pegar assim, vamos supor, se a gente pegar uma nota repetida, né? Eu vou tocar aqui o si, né? Se a gente tiver vários tempos com a nota si, 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 certo? Isso é importante, porque você vai ter que, né, articular, né? Olá, Marcos Roberto, tudo bem? Maravilha, boa noite. Então, Sandro, olha só, a articulação, na verdade, se refere ao golpe de língua, né? Então, se a gente tiver uma nota repetida, a gente vai ter que articular essa nota, né, com a língua, né? Com do. Olha só, vou fazer o si repetido, olha só. O importante quando você articula uma nota repetida é você não parar o fluxo de ar, certo? Imagina que você tem uma mangueira, né? Vamos pegar aqui, quer ver sei lá, uma caneta? Pode ser. Imagina que você tem aqui, né? A mangueira, né? Então tá saindo água, né? Direto, certo? Se quando a gente for articular, a gente fechar, né? Vai parar o fluxo de ar. E a ideia não é parar o fluxo de ar, certo? Porque senão, quando a gente para aqui com o fluxo de ar ou com a garganta, a gente está fazendo errado. Então a gente tem que articular sem fechar o fluxo de ar. É a língua que vai, né, dar essa articulação. É como se a gente tivesse aqui com a mangueira, né, saindo água e fizesse assim, ó, com o dedo, ó. Do. E não fechando aqui, né? Do. Então, muitas vezes, quando a gente está iniciando os estudos do sax e a gente tem geralmente uma nota repetida, a gente tende a fazer articulação com a língua e fecha a passagem de ar, né? É como se a gente fizesse assim, ó. Do. 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 E daí, quando tiver música rápida, a gente vai ficar assim, ó. Du. Você sente até o som, às vezes, né? E então, isso não pode acontecer, né? A articulação, né, não pode interromper o fluxo de ar. E a língua, quando a gente articula aqui, né? A palheta aqui na pontinha, a língua, né? A língua não fecha completamente a palheta. É só um toque. É bem leve. Imagina que o som é como se fosse o ar. Então, não vai parar o fluxo de ar. É a língua que vai fazer esse contato, a divisão da nota, né? Ó. Ó, tá? Direto. Eu não posso fazer isso. Entendeu?
Se eu fizer isso, já tá errado, tá bom? Era isso que você tinha perguntado sobre articulação? Isso. Então, isso é muito importante, viu, pessoal? Quando a gente está iniciando, né, o estudo do sax, geralmente, quando a gente tem uma nota repetida, a gente tende a fazer essa nota repetida fechando o fluxo de ar. Só que isso depois vira um vício, tá? Então, daí tem que lembrar de não fazer o fluxo de ar e a língua que vai fazer essa divisão da nota. Isso é muito importante, tá bom? Porque senão a gente vai ficar sempre assim, ó. Não, o fluxo de ar é constante, tá? Olá, Reginaldo, tudo bem? Boa noite. Então, essa questão da articulação é muito importante que a gente mantenha o fluxo de ar constante e a língua que vai fazer esse papel de articular a nota, né? Eu vou fazer mais uma vez, ó. Olha só que legal. Então, é bem leve, né? É isso que a gente faz na articulação quando a gente tem notas repetidas. E também a gente pode articular todas as notas. Às vezes não é nota repetida, mas a gente pode articular cada notinha, também fica bonito, né? Porque a gente pode ou ligar, né, cada nota ou articular, né? Essa combinação de ligar ou articular seria a dicção, né? Isso que é legal. Cada um depois vai dando a sua dicção, né? É a fluência da música, isso que é interessante, né? Isso, Sandro. Então, na verdade, é isso, tá? Articulação, né, tem mais a ver com a posição da língua, articular, né? Seria como a gente estivesse falando aqui e eu articular, né, corretamente a frase, cada palavra, né? E às vezes ainda eu preciso treinar mais, né? Minha articulação quando eu tô falando, né? Eu tô aprendendo, né? Na verdade, né? Falar aqui no vídeo, né? Então, é um aprendizado constante, né? Então, é articular, né? Pra gente ter uma boa dicção. E no sax funciona da mesma maneira, né? Tanto na parte de sonoridade, que é uma coisa, né? A gente trabalhar o timbre do instrumento através da embocadura, né? Então, saber controlar, né, a embocadura relaxada, neutra ou tensionada. E depois a articulação é como que a gente vai trabalhar cada nota. Se a gente vai ligar nota para outra nota, ou se a gente vai articular cada nota. Olha só, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência de notas. Eu vou articular a primeira nota e a segunda, né? Daí a terceira e quarta eu ligo. Então vai ficar assim, ó. Do, 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 do. Esse do é como se eu tivesse articulado, porque eu não tô jogando a língua. Então fica assim, ó. Do, 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 do. Então, eu articulo duas notas e junto as outras duas, ligado às duas. Olha só como já dá uma, né, uma dicção diferente. Olha só. Né? Então, estou ligando, né, articulando duas notas e ligando as outras duas. Depois tem outros tipos de articulação, né, que daí sim a gente vai utilizar, né, vai fechar o fluxo de ar e dar o golpe de língua, que a gente chama de staccato. Só que olha só, quando a gente está iniciando, né, no mundo do sax, aprendendo, né, iniciando, né, os estudos, eu recomendo não trabalhar o staccato, certo? Porque o staccato, o que ele vai fazer? Ele vai exigir que você articule a palheta e feche a coluna de ar, justamente para ficar destacado, né? Staccato, né? Só que no início a gente ainda não tem muita referência, então a gente acaba viciando e toda a articulação passa a ser com fluxo de ar interrompido. E daí depois para a gente voltar fica mais difícil. Então por isso que é legal a gente iniciar os estudos do saxofone articulando sem parar o fluxo de ar, né? E é até legal porque vai deixando o som mais encorpado, tal, e mais para frente, daí sim
a gente vai trabalhar o staccato, que seria isso, ó. Quer dizer, então daí você dá o golpe de língua e você para também o fluxo de ar, né? Só que se a gente começa estudando, né, esse staccato no começo, a gente acaba viciando e né, a gente acaba associando. Articulou a nota, a gente fecha aqui a garganta. Então daí depois você acaba vendo, né, às vezes acontece de você tocar um tema sempre assim, ó, fechando cada nota, olha só. Né? Então, por isso que a gente fala, né, que o staccato, né, é legal a gente ver mais para frente, quando a gente interiorizou bem, né, a articulação, né, que a gente chama de tenuto, né, que é aquela ligação, articulação, onde a gente mantém a duração total da nota e bem leve, né? Então, isso que é legal trabalhar desde o início, tá certo? Quem tiver perguntas, viu, pessoal, pode, né, enviar nos comentários aqui, que eu respondo se souber, e se não souber, vou pesquisar para responder, né, numa próxima live, né, que a gente está sempre em constante, né, aprendizado, né, pessoal? Então, é isso aí, ó, pode mandar um e-mail também, né, contato@denishima.com.br, tá? Pode enviar qualquer pergunta, porque às vezes a sua pergunta pode gerar, né, um conteúdo numa live, porque pode ajudar várias outras pessoas também, né? Hoje o pessoal quis saber em relação a essas notas, Fá, Dó, Sol, né? Como trabalhar, né, a ditação quem está iniciando. Por isso que eu falei, né? Quando a gente está iniciando no mundo do sax, né? É legal a gente trabalhar nessa região média, né? Então eu pego aqui o Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, né? E nem utilizo o registro, né? Então a gente trabalha essa região média e também ainda nem pego muito esse Dó grave aqui, né? Porque às vezes acaba escapulindo para o agudo, porque a nossa embocadura está tensa ainda, né? Então é legal trabalhar, né, a posição neutra, né, da embocadura, assim, ó. Porque é muito comum, no início, a gente ouve essa região mais duro. Por quê? Porque a gente está tenso, né? Com a embocadura tensa. Geralmente a gente escuta assim, né? Ó. Né? A gente está com tanta pressão aqui na embocadura, tensionado, que o som fica duro, né? E daí que é legal a gente trabalhar por região. Então a gente lembra de tocar com a região neutra, sem forçar demais. Então isso dá uma maciada no timbre, né? Ó. Então, só de trabalhar nessa região, depois a gente começa a expandir, né? Daí depois pode ir subindo pro registro, né? Pegando esse Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Não mais do que isso. Então você tá aqui, né? Aprendeu a tocar aqui do Ré grave, vai subindo Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Depois entra o registro. Ré, Mi, Fá, Sol. Só até aqui, né?
Então, com isso, você já vai pegando essa passagem do Dó para o Ré. Geralmente, quando a gente está iniciando, a gente faz o Dó e aperta para o Ré, porque, obviamente, a gente está com uma nota pressionada e depois a gente vai para todas pressionadas mais o registro, e a gente acaba tensionando. E não, é como se fosse pegar aqui do Dó, né, para o Si, ó. Dó, Si, Dó, Si, Dó, Si. Tem que ser leve, do Dó pro Ré. Dó, Ré, né, ó. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. Olha só. Então, é treinar, né, essa digitação, né? E uma coisa legal também, que assim, eu sempre falo nas minhas lives, tudo, né? É que assim, quem ainda não tem o sax, né? Obviamente não dá para praticar, né? Com a boquilha e com o tundel, né? Mas por isso que a gente, né, acabou desenvolvendo, né? Esse aparelhinho aqui que é o Nano Trainer, né? Nano Trainer e o Nano Sax, né? Então são esses dois dispositivos, para quem não tem sax e ainda tá na dúvida. Putz, eu quero aprender sax, mas o sax, eu ainda não tenho 100% de certeza para investir X valor, né? Então eu queria primeiro entender essa ideia de embocadura, para depois adquirir o sax. Porque a ideia desses dispositivos não é substituir o sax. Nunca vai conseguir substituir o saxofone, né? Olá, Lucy, tudo bem? Você está perguntando aqui, né? Sobre embocadura. Exatamente isso que eu estou falando, né? A questão da embocadura que é a alma do negócio, né? Para quem não tem o saxofone e está na dúvida, a gente, né, criou esses dois dispositivos, chama NanoSax e NanoTrainer. Como eu falei, às vezes as pessoas têm perguntado, não, imagina substituir o sax. Com certeza o sax é insubstituível, mas a gente criou esse dispositivo justamente para quem quer pegar essa ideia, esse conceito inicial de embocadura com boquilha de sax alto, né, para aprender, né, como funciona essa questão de embocadura, articulação, né, e depois, né, ter mais certeza para investir no saxofone, né? Tanto é que eu tenho alguns alunos que começaram com o NanoSax no Trainer, né, não tinham sax e tal, e depois migraram para o sax alto e a gente continua, né? Isso que é bacana, né? Só para vocês verem, olha só que legal. Então aqui tô com a boquilha do sax alto, né? Deixa eu ver aqui. Então, para treinar, de vez de usar só a boquilha, aquele som estridente, né? Deixa eu botar aqui, ó. Então, é um dispositivo primeiro, né? Você trabalha a questão da embocadura, tanto é que não tem chave, por isso a gente começa com esse dispositivo para trabalhar a sonoridade, saber também a questão do IEO, né? Ó. Então, quando eu faço aqui, posição neutra, o E, a gente tem que ter esse som. O O, você vai ver que vai descer um pouquinho o tom, né? Ó. E é o mesmo exercício que a gente vai utilizar depois para ver as notas graves, médias e agudas do sax, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, a nota, né? Ó. Né? Então isso, na verdade, a gente desenvolveu justamente para dar um acesso para quem gosta de sax, mas ainda não tem o sax, né? E ainda está na dúvida de comprar ou não. Porque a nossa ideia é justamente para o sax, né? Só que assim, a gente percebeu que assim como outros instrumentos mais caros, né? É o impeditivo. A pessoa fala, pô, para comprar um sax tem que ter certeza. Mas para ter certeza eu preciso tocar e ver que se é fácil ou não é. Eu acho que é difícil, né? E daí não compra porque é caro e porque não tem certeza. Diferente de pegar um violão ou um ukulele, né? Que por 100, 200 reais você compra um. E se você não gostar, você dá para alguém de presente, né?
Então a ideia foi essa, né? Às vezes as pessoas falam, mas vocês querem substituir sax? Não, pelo contrário. A gente quer que mais pessoas entrem no universo do sax, né? Inclusive é a bandeira, né? É o sax alto, né? Só que a gente quis também dar oportunidade para quem ainda não tem certeza, começar a fazer esse trabalho de embocadura e articulação, né? E fora isso, pegar também um pouquinho de dedilhado. Tanto é que a afinação ela é a mesma do sax alto, mi bemol, né? Então, rapidinho aqui, ó. Só para finalizar aqui. Né? Então é isso, né, pessoal? Acho que hoje, nossa, já passou mais de quase uma hora de live. Eu vou me empolgando, eu me empolgo aqui. Mas é isso, ó. Eu queria passar hoje essa questão da embocadura, né? Como trabalhar as regiões iniciais do sax, né? Região média, né? Isso é importante. E pensar sobre isso, tá, pessoal? Quem está iniciando, mantenha a embocadura relaxada, tá? Sem tensionar. Porque a embocadura você vai trabalhar em 3 níveis: tensionada, neutra e relaxada. Tá bom, pessoal? Ó, qualquer dúvida, manda aqui no contato@deneshima.com.br, porque sua dúvida pode gerar até um conteúdo nas próximas lives, tá bom, pessoal? Então, obrigado aí pela paciência. Ótima sexta-feira para vocês. Ótimo final de semana e feliz Dia das Mães para quem é mãe, para quem é filho, para quem é neto, neta, né? Então, ótimo final de semana para vocês aí, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.